Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15 até o verso 24. Ainda tem algumas Bíblias sendo folheadas. Pode abrir com calma, sem pressa. Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho. Quando todos nós estivermos com as Bíblias abertas, nós vamos fazer a leitura. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse: Feliz será aquele que comer no banquete no reino de Deus, ou bem-aventurado aquele que comer no reino dos céus, né? Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou a muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. Ou na sua Bíblia pode estar assim: me tenho por excusado. Verso 19. O outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois. Estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Ainda outro disse: Acabei de me casar, por isso eu não posso ir. Então o servo voltou e relatou ao seu senhor. Então o dono da casa se irou e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente pelas ruas, becos da cidade e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o Senhor me ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: Vá então pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, porque a minha casa ficará cheia. E eu lhes digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Amém? Feche a sua Bíblia, feche também os seus olhos, vamos orar. Senhor amado, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela tua misericórdia que nos sustenta. Muito obrigado, Pai, porque mais uma vez nós podemos nos reunir à mesa da ceia do Senhor. Pai, como é bom, Senhor amado, sabermos em quem temos crido, que é no Senhor que tem sido o nosso sustento, nosso refúgio, a nossa fortaleza, e a Ti, Senhor amado, que nós levantamos a nossa voz em oração nesta noite, pedindo a Ti, Senhor amado, que derrame sobre nós, Pai, nesta noite uma unção de entendimento, de discernimento, Pai, para que nós saibamos quem nós somos no Senhor, para que nós saibamos, Senhor amado, para que e por que nós fomos chamados e por que estamos aqui nesta noite. Pai, que hoje não seja um ajuntamento como tantos outros, Pai, mas seja um dia de nós sermos marcados pelo Senhor e pela Tua Palavra. Senhor amado, ministra no nosso íntimo, no nosso interior, e que dentro de nós, Pai, o Senhor chancele a Sua marca, o Teu selo, para que nós possamos, Pai, sair daqui com a mente renovada, com o espírito vivificado e com o corpo santificado para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Amém, meu irmão? Tome seu assento, fique bem à vontade, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Irmãos, quantos aqui creem que nós estamos no final dos tempos? Os últimos dias, assim. Mas o quanto no final dos tempos você acredita que a gente está? Muito, pouco, mais ou menos? Porque se a gente fizer uma análise a respeito dos últimos dias, e eu creio que nós já estamos nos últimos dias, quando foi que começaram os últimos dias? Os últimos dias, irmãos, eles começaram desde quando o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos. Quando as pessoas começaram a olhar umas para os outros e falaram assim: olha, eles estão bêbados, o que está acontecendo? Os discípulos estão todos embriagados, falando em outras línguas. Então o apóstolo Pedro sai e fala assim: não, eles não estão bêbados. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então desde aquele tempo nós já estamos nos últimos dias. Quando a gente vai olhar para o que o apóstolo João diz, ele falou assim: olha, já é chegada a última hora. Então, irmão, se lá atrás já eram os últimos dias, hoje é o quê? Os últimos dos últimos dias. Então, assim, estão afunilando, estão realmente, irmãos, nos últimos dias. O problema é que, se eu falar para você assim: olha, o tempo todo era 1 hora, só faltam 5 minutos. Aí você fala assim: só está faltando um pouquinho. Não faz sentido? Se você tem uma noção do todo. Agora, se eu falar assim: olha, o tempo todo era 24 horas, só está faltando 5 minutos, está faltando menos ainda, não está? Irmãos, o tempo todo era 1 ano e só está faltando 5 minutos.
Então, a referência que nós temos do todo faz a gente dar importância para o pequeno. Então, quando a gente fala assim, imagina lá atrás os discípulos ouvindo do apóstolo Pedro, olha, já é chegada a última hora, conforme profetizou o profeta Joel. Já está chegando os últimos dias. Imagina aquelas pessoas que falam assim, últimos dias? O mês tem 30 dias, talvez mês que vem Jesus já voltou. Irmão, já se passaram mais de 2000 anos. Mas a gente não pode esquecer que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um. Isso é para quê, pastor Vitor? Para a gente fazer uma mensuração? Não, para deixar claro para nós que o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Então quando ele fala para assim, olha, bota a barba de molho, fica ligado, toma cuidado, seja vigilante, seja sóbrio, não dê mole para o diabo, não dê lugar para ele, porque senão ele entra e causa estrago, porque já está chegando os últimos momentos da história. Então para nós, embora seja difícil a gente mensurar o quanto é os últimos momentos da história, nós precisamos guardar, que é o último momento da história. E essa parábola, irmão, que nós lemos aqui, esse contexto, ele tem tudo a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Não só no mundo como um todo, mas na nossa vida como um todo. Porque eu não sei quantos dias ou quantos anos eu vou viver, alguém sabe? Ninguém sabe? Fala assim, olha, eu sei. Não, ninguém sabe. Então a gente pode imaginar que não são os nossos últimos dias, mas podem ser os nossos últimos dias, sim ou não? Então é melhor você levar um guarda-chuva e se chover, você ter para usar, do que você sair sem guarda-chuva e chover e você ficar de pé e mão amarrado. Então é melhor você estar preparado, porque se forem os últimos dias eu estou bem, e se não for, eu também estou bem. Então, irmãos, isso é sabedoria. É a gente agir como se a gente fosse partir a qualquer momento, mas ter provisão como se a gente pudesse viver mais 80 anos. Amém? Por que a gente precisa estar atento a isso? Esse texto que nós lemos, irmãos, são palavras do próprio Senhor Jesus nos seus últimos dias aqui na terra. Embora as pessoas não soubessem que eram os últimos dias dele, ele sabia. Ele sabia que eram os últimos dias. E o texto nos conta, né? Se nós começarmos a ler, a gente lê a partir do verso 14, do verso 15. Mas se a gente ler a partir do verso 1, e eu sempre aconselho nós fazermos isso, lê para frente, lê para trás, para você entender onde é que está sintonizado. Amém? Pastor, já não deixe ninguém roubar sua atenção, hein? Ninguém. Se o seu celular tocar, não pega ele, tá? Segura ele na mão aí. Então o que acontece? A gente precisa estar ligado, irmãos, porque todo o contexto ele tem um cenário, ele tem um sinal. O que estava acontecendo nesses dias? Jesus tinha sido convidado para um banquete num dia de sábado. Irmãos, e nada na palavra é por acaso, amém? Porque se fosse por acaso, tinha falado que foi convidado num banquete qualquer dia. Não, foi um dia de sábado. E chegou a certa altura do campeonato, essa que a gente está falando aqui, as pessoas já ficavam em cima de Jesus para ver o que ele ia fazer, o que ele ia falar, quais seriam as palavras. Eu acredito que tinha alguém tomando nota. Se fosse no dia de hoje, estava com um zap assim, gravando as palavras dele para poder mandar lá para... eu ia falar isso, pastor, mas eu achei melhor não, porque está gravado. Para mandar para algum lugar, assim, ver se tem alguma coisa na delação dele, vamos fazer a pesquisa, tá vendo? Por isso tem que parar, pastor. Eu parei, seu corpo continuou, tá vendo? Fazer essa análise, irmãos. As pessoas estavam procurando no que pegar a Jesus. Só que Jesus era Deus e conhecia o coração daquelas pessoas. Então ele estava lá na mesa assim, observando. Chega um certo homem hidrópico com retenção de líquido. E era um dia de sábado. Ninguém falou nada dessa vez, ao contrário das outras. Jesus só olhou para o coração dele e falou assim, ei, vou fazer uma pergunta para vocês aí. Dessa vez partiu dele. É lícito curar no sábado? Ninguém respondeu nada. Ele falou assim, não quero nem saber da resposta de vocês. Vem cá, filho. Esteja curado. Curou aquele homem. E as pessoas começaram a ficar incomodadas com aquilo. Falaram assim, como assim? Você está curando? Só falou assim, cara, se o seu boi cair no buraco no sábado, você vai deixar ele até domingo? Ou você vai tirar? E se for o teu filho? Então Jesus estava ali confrontando. E as pessoas meio que já esperando aquele confronto. Porque era a maneira como eles estavam olhando para Jesus o tempo todo. Só que a sensação que eu tenho, irmãos, eu não sei quem já teve a sensação de senso de urgência. Esses dias eu estava para trás, eu estava anotando, fazendo algumas anotações para nós compartilharmos. Vai chegar esse dia, ainda não chegou não. Mas eu estava fazendo algumas anotações a respeito da brevidade da vida. E pensando que se nós tivéssemos a certeza, veja bem, se nós tivéssemos a certeza que morreríamos em um mês, quantas coisas seriam importantes para nós e quantas deixariam de ser importantes para nós? Sim ou não? Eu abraçaria mais, eu trabalharia menos, não é assim que a gente pensa? A gente não tem essa noção. Agora imagine se você tivesse, as suas prioridades não mudariam?
Jesus, irmão, sabia que eram os últimos dias dele. Então, algumas coisas, Jesus estava nem esperando as pessoas perguntar, ele já perguntava, já dava resposta, já confrontava, já falava. Então, nesse dia, foi assim: é a lista do curado no sábado. Vem cá, filho, vem cá, tá curado. E ele vira para as pessoas e falou assim: deixa eu falar uma coisa para você que está dando a festa aqui. Muito legal a sua festa, cara, bacana mesmo, a festa que você está dando, nota 10. Era um líder da sinagoga. Estou gostando da sua festa, mas deixa eu falar uma coisa. Quando você for dar uma festa na sua casa, não convida os ricos, não. Convida os importantes, não convida os pobres. Os mancos, os cegos, os aleijados, porque eles não têm com que te recompensar. Nesse nível, para o dono da festa. Aí vira para o outro e fala assim, eu deduzo, e vira para os convidados e fala assim: deixa eu falar uma coisa também. Quando vocês chegarem na festa, na casa dos outros, assim, fica procurando os lugares mais importantes, não. Achando que vocês são bonzão, vou sentar lá na frente, lá porque eu sou o cara, não. Porque se o dono da festa falou assim: esse aqui é mais importante que você, deixa ele sentar no seu lugar, você vai ficar com vergonha. Então, quando você chegar, senta lá no último banco. Porque se você for importante, o dono da festa vai lá te buscar e vai te colocar num lugar importante. Eu imagino as pessoas que chegaram cedo na festa. Não, esse lugar aqui é meu, sai fora desse lugar. Imagina o dia, irmãos. Tenta imaginar o cenário. Jesus dando um Hadouken por tudo quanto é lado. É assim que é a festa. Por isso, aquele que a si mesmo humilha, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exalta, será. E a gente tem que tomar um cuidado, irmãos, porque às vezes a gente traz para a nossa vida: estou sofrendo muitas humilhações, estou sendo muito perseguido, mas glória a Deus, porque aquele que é humilhado será exaltado, os humilhados serão exaltados. Amém? Quem crê nisso? Quem crê nisso, irmãos? Os humilhados serão exaltados? Graças a Deus que você não crê nisso, porque não é isso que a palavra diz. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, ele é exaltado. Amém? Senão você vai estar servindo de gato capato para os outros aí, seu pretexto está sendo crente. Não. A palavra diz: aquele que a si mesmo se humilha, ele é exaltado. Faz uma análise dele. Então Jesus nesse nível. Aí quando ele fala, irmãos, de ir à festa, do banquete, de dar banquete para os pobres, alguém levantou a mão. Rapaz, bom mesmo, feliz mesmo, bem-aventurado mesmo, o cara que está mandando bem mesmo, é aquele que puder comer no banquete, no reino de Deus. Irmãos, Jesus já estava entrando assim, sem ninguém dar deixa. Imagina, não é que alguém dá deixa. Falou assim: muito bom, bem que você falou nesse assunto, pai. Falando nisso, o reino de Deus é semelhante a um homem que deu um grande banquete. Pensa num banquete bom, banquete top. E ele mandou chamar os convidados. Só que quando ele chamou os convidados começaram a dar desculpas para não ir ao banquete. Rapaz, sabe o que acontece? Estou meio enrolado aqui, agora não dá para mim. Me desculpa, por favor, eu comprei um terreno, tem que dar uma olhada no meu terreno aqui, vai que tem mato lá, eu não posso ir. Aí chamou outro, eu falei: você, rapaz, eu comprei 5 juntas de bois, eu tenho que ver se os bois são bons mesmos. Eu também não posso ir, me desculpe, tinha alguma Bíblia que está assim: me tenha por isso excusado? Tem Bíblias mais antigas que estão assim: me tenha por isso excusado, me desculpe, eu não posso ir. E você, cara? Não, eu me casei, cara, eu também não posso ir à festa. E quando aqueles servos que foram levar os convites retornaram para o senhor da festa e disse: rapaz, o senhor acredita que ninguém quis vir? Eu disse: não, como é? Não, minha festa não vai ficar vazia, não. Pode ir lá agora então, sai pelos becos, chama os cegos, os coxos, os mancos, os aleijados, chama todo mundo para poder entrar. Estavam perto ali, os becos da cidade. Todo mundo está perto, pode vir, chama para entrar. Patrão, nós fizemos isso, a festa ainda continua vazia. Então pode ir pelos valados, pelas circunscrições, pelas esquinas, sobe o morro, vai nas favelas, vai nos guetos, vai nas cidades, chama todo mundo para poder entrar. E aí o texto que nós lemos termina dizendo assim: eu lhes digo que nenhum daqueles que rejeitaram o convite participarão do banquete do Senhor. E tem um mistério nisso aqui, hein? Tem um mistério. Irmãos, nenhum daqueles que rejeitaram o banquete são dignos desse banquete, em algumas versões. Agora, todas as vezes, irmãos, que a gente olha para a palavra, a gente precisa percorrer os dedinhos da mão. Eu lembrei disso essa semana. Eu aprendi isso quando estava fazendo o nosso cursinho teológico. Eu achei muito bacana. Toda vez que a gente for olhar a Bíblia, irmãos, a gente lembra dos dedinhos das mãos. Primeira coisa, para a gente ser abençoado pela palavra, a gente tem que ler. Amém ou não amém? Você tem que ler. Segunda coisa, não adianta você ler, você tem que saber ler. Então, ler, saber ler. O que é saber ler? Tem vírgula,
tem ponto, tem parágrafo, tem mudança de quem está falando. Meus irmãos concordam comigo? Então, ler, saber ler. Terceiro, eu preciso entender. Está escrito poço, eu sei o que é poço? Sei. Eu sei o que é festa? Sei. Eu sei o que é azorrague? Não, eu não sei o que é azorrague. Azorrague eu vou pesquisar. Azorrague é um chicote. Estou dando um exemplo. Então você vai entendendo, ó. Tem que ler, tem que saber ler, tem que entender. Agora eu preciso interpretar. Quem que está falando isso? Para quem que está falando? Qual foi o cenário? Qual foi o dia? Por que ele falou tal coisa? Então eu leio, tenho que ler, tenho que saber ler, tenho que entender, tenho que interpretar e depois eu faço uma aplicação para a minha vida. Quando a gente mal lê e vai aplicar, irmãos, a gente corre o risco de entender uma história que não tem a ver com a história original. Isso é um problema, porque um texto nunca vai falar para nós hoje o que ele não falou lá atrás. Amém? Irmãos, entende isso? Amém ou não amém, irmãos? Um texto ele nunca pode nos contar uma verdade hoje que ele não contou lá atrás. Então o que prevalece? Qual que é a verdade que foi falada lá atrás? Qual que é o cenário aqui? Jesus tinha contado essas parábolas, ele não contou para um bando de brasileiros. Não contou essa parábola para um bando de argentinos, ou então num grupo de alemães que estavam perambulando pelo noroeste da Espanha, não. Ele contou isso dentro da casa de um líder da sinagoga, um monte de judeu. Então quando ele começa a falar essas coisas, apresenta esse cenário, todas as pessoas que estavam ali, elas não precisavam fazer o mesmo exercício que a gente está fazendo, de tentar entender o que estava falando, para quem, por quê, qual que é o cenário, porque todo mundo ali já entendia. Então quando ele diz assim, olha, um senhor foi chamar as pessoas para o banquete que ele havia preparado. Qual que é o cenário que a gente tem aqui? Uma festa, irmãos, diferente dos nossos dias, não funcionava da mesma forma. De que maneira? Quando a gente vai fazer uma festa, dá um exemplo de uma festa de casamento, para poder ficar mais fácil. A gente manda o convite antes para as pessoas que a gente seleciona, sim ou não? Não dá para você deixar aberto o convite para todo mundo. Aquela época se deixava aberto. Vai casar o fulano de tal. Vai casar onde? Ali. Tá bom, todo mundo que quiser chegar vai entrando. Só que tem um problema. Como é que você vai ter uma noção de quantas pessoas vão naquele que vai chegando e vai entrando? Se não você programa uma comida para 100 pessoas, vem 200, como é que você vai fazer? Ficou enrolado, não ficou? Então você mandava um convite prévio. Gente, vou fazer uma festa, vou fazer um banquete. Quem vai querer ir? Ah, eu vou, eu. Não. 1000 pessoas. Fez a contagem. Então beleza, para quantas pessoas que ele tem que preparar a festa? Para 1000 pessoas. São 1000, né? Então tá jóia. Estamos combinados? 1000 pessoas? Então ele vai preparar a festa. E ele prepara a festa para 1000 pessoas. Quando a festa está pronta, ele volta para essas pessoas e fala assim, aqui, você que é meu servo, você que é meu empregado, vai lá e chama as pessoas para a festa, porque a festa está pronta. É chegado o momento da festa. Só que aí tem um problema. Imagina, irmãos, você contrata um buffet, vai lá, você junta seu suado dinheirinho lá para poder fazer uma festa para 1000 pessoas e as pessoas confirmam que vão na festa, mas chega na hora e ninguém vai. Então quando as pessoas falam assim, rapaz, eu comprei um boi, eu casei, rapaz, eu comprei um terreno, rapaz, eu comprei um carro novo, rapaz, hoje é o dia do meu futebol. Você acredita que eu marquei unha, marquei o cabelo? E cada um começou a dar uma desculpa para não ir à festa. Mas aquelas pessoas que disseram que não queriam ir à festa agora, foram as pessoas que fizeram o compromisso primeiro. Por isso elas foram chamadas primeiro, pastor Jair. Por isso que eu falei assim, eu combinei com ele, vai lá e chama ele para poder vir à festa. Mas eles começaram a dar desculpas, e porque eles deram desculpas, o dono da festa falou assim, tudo bem então vai chamar outras pessoas. Estenda o convite a outras pessoas. E digo que essas pessoas que estão aí rejeitando o meu convite não vão participar do meu banquete. Agora vamos entender, irmãos, quem são os personagens dessa história? Quem estava dizendo isso? Era o próprio Senhor Jesus. Quem são os personagens? Quem é o Senhor que dá a festa, irmãos? Quem é o Senhor que é o dono do banquete? É o nosso Deus, amém? O Senhor é o dono do banquete. Agora, quando o Senhor falou, gente, eu vou dar um banquete, Ele combinou com os primeiros convidados. Quem são os primeiros convidados? Desde lá de trás, de Êxodo capítulo 19, quando o povo acabou de ser liberto, acabou de passar pelo Mar Vermelho, eles se reúnem aos pés do Monte Sinai, e Moisés sobe, passa orando, depois Deus falou, Moisés, vai lá embaixo e fala com o povo. Ei povo, é o seguinte, o Senhor mandou dizer para vocês, que se vocês guardarem os mandamentos dEle, seguirem as suas leis, fizerem uma aliança com Ele, Ele será o Deus de vocês, vocês serão o povo deles, vocês serão um sacerdócio santo, nação eleita.
E o que você acha? Não, Moisés, pode falar com Deus, que tudo que ele mandar nós faremos. Temos aliança? Temos, toca então. Mãozinha, é nóis, apertou a mão, não sei como é que fez, não tem como. Fez aliança. Então, a partir daquele momento, Israel passa a ser a nação eleita. É como se fosse assim, a gente já é nação eleita, agora a gente está assinado, temos uma aliança, temos um contrato. Eles passam a eternidade, né? Força de expressão, passa a história toda, como a gente viu dia de quarta-feira, esperando o Messias que viria, esperando a festa que seria organizada. E agora o reino dos céus é chegado, pastor Jairo. Lembra quando João Batista começa a pregar, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Chegou. Jesus, quando mandava as pessoas pregar, falou assim, fala com eles que o reino do céu chegou. O reino do céu está aqui. Não está lá, não, está dentro de vocês, está aqui, gente, chegou. Anuncia para as pessoas. E agora o Senhor está dizendo assim, olha, a verdade é que quando chegou a hora da festa, na hora que o reino do céu chegou, na hora que o reino do céu se instaurou, que eu mandei avisar para as pessoas que chegou a hora da festa, as pessoas começaram a quebrar a aliança. Começaram a dizer que não queriam mais. Não reconheceram mais o Messias. E aí, irmãos, você vai entender por que quando Jesus começa o ministério, e vem aquela mulher lá, se referindo assim, moço, Senhor, me abençoe, cura minha filha. Ele falou assim, eu não posso ir senão à casa dos filhos de Israel. Eu vim primeiro a eles, aos pedidos do meu pai. Ah, por favor, eu não posso tirar pão da boca dos filhos para dar para os cachorrinhos. Aí você vai entender por que ele falou que estava indo primeiro para lá. Quando Jesus manda os seus discípulos, ele falou assim, vai, mas entre primeiro na casa dos filhos de Israel. O evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Havia uma prioridade, por quê? Porque aquele grupo foi o grupo que foi convidado primeiro. Porém, eles rejeitaram o convite. Lembra de João capítulo 1, verso 11? Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, eles rejeitaram o convite. E agora, o convite foi estendido a mim e a você. Você é convidado para a festa do Senhor. Então, irmãos, lá atrás, porque aquele povo abriu mão de participar daquele banquete, porque eles abriram mão de reconhecer o Messias que foi prometido e esperado por tantos anos, a promessa da salvação, o Messias foi oferecido a nós. E se você está aqui hoje, eu acredito que você já ouviu falar desse convite para esse grande banquete. E se o seu coração te mantém se assentado neste lugar, ouvindo da palavra, porque daqui a pouco você vai cear, é porque dentro do seu coração há uma expectativa por essa grande festa. E por que, irmãos, que nós estamos falando dessa grande festa? Se a gente ler uma parábola, eu não vou dizer que é a mesma, porque são cenários e situações diferentes, mas o mesmo Senhor Jesus conta uma parábola muito similar no Evangelho de Mateus, capítulo 22. E lá nessa parábola do grande banquete, em Mateus capítulo 22, Jesus vai dizer da mesma forma. Só que em vez de ele estar na casa de um líder da sinagoga no sábado, ele estava no templo ensinando. E as pessoas procurando motivo para poder prendê-lo, procurando maneira para poder pegá-lo. E ele vem numa sequência, irmãos, de algumas parábolas. Ele fala assim dos lavradores maus. Ele disse, olha, certo homem construiu uma vinha. Entendeu? E ele botou pessoas para poder tomar conta daquela vinha. Só que quando chegou a hora daquela vinha frutificar, ele mandou os seus servos, os lavradores eram maus, eles mataram os servos. E ele mandou outros servos, e ele apedrejou os servos. E mandou outros, ele jogou para fora. Então ele falou assim, vou mandar o meu filho, né? Quem sabe os meus filhos vão ressuscitar. E eles mataram o filho, para poder ficar com a herança. Pois bem, vai chegar uma hora que o próprio dono da vinha vai vir, tá? E o que será que ele vai falar com as pessoas? E Jesus assim, apertando, dando para eles ensinamentos que eram contundentes para as pessoas que estavam ali ouvindo. Aí ele acaba esse assunto e fala assim, pois é, né, cara? O moço tinha 2 filhos, ele pediu o pão fazer, o cara falou que ia fazer e não fez. O outro ele falou que não ia fazer e fez. Qual dos 2 que fez a vontade, no final das contas? E aí o texto nos diz, um pouco, uns versículos antes, no Mateus 22, que as pessoas entenderam que Jesus estava falando deles e começaram a buscar maneiras para poder pegá-lo. Opa, rapaz, não é que os lavradores maus somos nós, judeus? Não é que aqueles que rejeitaram o convite somos nós? Aí ele emenda. Pois é, o reino dos céus é semelhante a um homem que deu um grande banquete e mandou chamar as pessoas que ele havia convidado, mas as pessoas rejeitaram,
porque eles rejeitaram. Eu falei assim, então vai lá, pune eles e vai agora chamar outras pessoas. E o convite, irmãos, chega a mim e a você, em qualquer uma das duas parábolas, porque os primeiros convidados rejeitaram. Só que tem alguns detalhes que nos são muito importantes e muito caros, em especial nessa parábola de Mateus capítulo 22. Porque as duas histórias, irmãos, elas vão se complementar, amém? A palavra do Senhor, ela não é contraditória, ela é inerrante. Então, se Deus fala A nesse lugar aqui, do lado de cá ele não pode falar B. Ele pode falar A mais B, porque ele não pode mudar aquilo que ele está dizendo. Então, as duas parábolas, elas vão se complementar. As duas, elas vão falar de um povo que foi chamado para um banquete, vai falar de um povo que rejeitou, fala de um senhor, de um dono da festa. Aqui ele está falando de um senhor que está fazendo a festa do banquete, do casamento do filho. De um senhor que ficou chateado porque as pessoas negaram, mas a minha festa não vai ficar vazia. Você não quer vir, não? Então eu digo que você não é digno da festa não, viu? Mas eu vou convidar outras pessoas. Aí você vai ver lá em Romanos 11, lembra dos gentios sendo enxertados em videira? Então nós fomos chamados. E ele falou assim, agora vocês, meus servos, saem pelas ruas chamando todas as pessoas que vocês encontrarem. Bons, maus, verdes, amarelos, pretos, brancos, gordos, altos, baixos. Chama todo mundo. Pode chamar todo mundo. O convite é para todo mundo, irmão. Todo mundo é convidado. Alguns se levantam e vão para a festa. E aí, irmãos, a palavra nos conta que quando eles chegam na festa, mesmo texto de Mateus 22, eles entram para a festa, todo mundo, e aí, agora a festa está bonita, né? Cheia. Agora a sala do banquete está cheia. Vem o dono da festa, o pai daquele noivo, e começa a olhar para as pessoas. Beleza, cara? Você veio de onde? Ah, eu vim dali, Rio Genópolis. E você? Ah, eu vim de Pindamonhangaba. E você? Ah, mora ali na Serra do Pirapanema. E você? Mora no Ambrósio do Sul. E cada um de um lugar. Ah, mas tô vendo que você é coxo, né? Ah, tem você. Qual que é o seu defeito? Sou flamenguista. Cada um tinha um defeito, irmãos. Cada um tinha um problema. Mas ele não questionou, pastor Jair, o problema de ninguém. Ele não falou de quem estava com o cabelo amarrotado, quem estava com a cara torta, quem tinha um dente faltando. Ele não falou isso. Só que ele viu uma pessoa. Falou assim, ei, como é que você está aqui, cara, com essas vestes todas avacalhadas? Por que você está aqui? Cara, isso é um casamento. Você foi convidado para uma festa de casamento, você está com essas vestes que nem são vestes nupciais. E aí, irmãos, ele não falou assim, aqui, dá um pulinho lá, troca de roupa no camarim. Aqui, bota esse paninho aqui, vou arrumar uma veste para você. Não, falei assim, vocês aqui. Pega ele e joga ele lá fora. Lá fora onde, pastor Vitor? Na rua? Poderia ser, pastor Jair. Se a cidade de Muriaé fosse semelhante a um rei que estava dando um banquete. Poderia ser, você fala assim, não, esse clube aqui é semelhante a um rei que deu um banquete. Mas ele começa a dizer que o reino dos céus é semelhante a um banquete. Então quando ele mandou aquele cara para fora da festa do reino dos céus, o que sobrou, irmãos? Afinal das contas, se não tem reino dos céus, o que vai ter do lado de fora? O reino das trevas. A gente aprendeu isso na quarta-feira, irmãos. Não tem escolhas para nós. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito, amém? O espírito vai voltar para Deus que o deu. O corpo vai voltar para o pó de onde foi formado. O que sobrou? Só a sua alma. É só a sua alma que está esperando para ver que destino que ela vai tomar na eternidade. Então quando ele fala assim, você que não está com a veste apropriada, seja jogado para fora. Ele faz um comentário, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para alguns detalhes importantes, porque os dias estão se findando. Hoje eu estava brincando com meu cunhado e perguntou assim, Vitão, você já quarentou? Eu falei, rapaz, estou com 41 já. Daqui a pouco estou 41. As pessoas dizem que o ser humano, quando vive legal, vive uns 80 anos. Rapaz, eu passei da metade. Isso aí não vai que eu chego nos 120 aí, né? Vai que, né? Tomara o cabelo duro até lá. Brincando, eu falei assim, mas a gente não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Então eu posso achar que tem muitos dias, ou para mim, ou para a humanidade, e pode não ter. Então quando o Senhor Jesus conta essa parábola lá atrás, e contou há 2 anos, há um mês, há uma semana na outra igreja, e está contando para nós aqui hoje, é porque hoje nós precisamos lançar olhar sobre ela, e ver o que ela está nos ensinando. Por quê, pastor Vitor? Porque a festa ainda não começou. Ainda não começou a festa.
Vou fazer uma pergunta. Quem que gosta de ir à festa, irmãos? Seja sincero. É bom, né? Quem que gosta de dar festa? Irmãos, pensa no negócio ruim que é você dar festa para os outros. É ruim, não estou falando nem de questão do dinheiro, não. Eu falo assim, você não dá atenção para ninguém, você não sabe se você senta na mesa de um, você não pode conversar, porque você sentou aqui um pouquinho, você tem que levantar. É muito ruim. Mas se você gosta de dar festa, quer dar uma festa, eis-me aqui, tá? Fica bem à vontade, deixa Deus te usar. Essa festa, irmãos, não terá convidados. Eu quero ir lá só para ver como é que é. Não, não tem convidados nessa festa. Por quê? É um banquete de um casamento. Quem vai estar lá, pastor Vitor? O noivo e a noiva. Ou você vai como noiva, ou você não vai de jeito nenhum. Veja que ele falou assim, rapaz, a sua roupa está incompatível com o casamento. Ele não disse, você não tem vestes nupciais. Irmãos, quando a gente é convidado para um casamento, a gente escolhe uma roupa bonitinha para a gente ir, né? Às vezes você até compra uma roupa, né? Para ficar bonitinho na beca. Isso porque você vai só como convidado. Agora imagine no dia do seu casamento, como noivo, como noiva. Faz até sobrancelha, né? Capricha. Porque é o dia do casamento. Essa festa, irmãos, não vai ter convidado. Um detalhe para a gente pensar. Quando a palavra fala de choro e ranger de dentes, observe que ela coloca 2 tipos de juízo para aquela festa. O primeiro juízo, ele falou assim, vocês aí que se rejeitaram o meu banquete, vocês vão ficar de fora. Qual que é o juízo? Vocês rejeitaram. Qual que é o juízo? Vão ficar de fora do banquete. Para Israel. Mas para quem foi convidado depois, o juízo não está porque rejeitou, porque ele aceitou. O juízo está porque ele aceitou, mas ousou permanecer no ambiente da festa com a veste de qualquer jeito. E aí, irmãos, vou usar uma expressão que a gente usa hoje. O cerol passou fininho, já ouviram essa expressão? Ou então Gillette, Mach 3, a primeira faz tchum, a segunda tchum, a terceira tchum, tchum, tchum. Para ficar lisinho, não dá para sobrar nada. Os irmãos entendem que não teve tempo assim, vou te dar um tempinho para você comprar uma roupa nova. Não teve tempo. Por isso, irmãos, a gente não sabe o tempo que a gente tem. Talvez ele pensasse assim, não, estamos nos últimos dias, ainda vai dar tempo de eu sair aqui, vou bater um papo com o pessoal, daqui a pouco eu vou lá e busco uma roupa. É por isso, irmãos, que a gente prega muito para as pessoas, olha, você pode vir para a casa do Senhor como vocês, tá vendo do jeito que você estiver, sujo, amarrotado, estrupiado, mas depois que você chegou, cara, olha o cenário que você está, olha para o lado. Rapaz, bola, enfeite, tá com cara de ter festa, né? Tem um bolo ali, olha só. Parzinho de aliança, rapaz, parece ter um casamento. Tô vendo todo mundo chegando bem arrumado. Irmãos, isso mostra pra gente começar a olhar pra nossa vida. Falar, cara, eu tô meio diferente nesse ambiente aqui, ué. Essa é a importância, irmãos, de ter uma igreja que é santa, que se preocupa com a santidade. Porque a tua santidade vai refletir na vida do teu irmão. Quando ele olhar para você, o seu exemplo de vida tem que ser um testemunho para ele também. Agora vamos ser sinceros, irmãos. Às vezes eu estou lá em casa colocando roupa, agora mesmo. Eu acabo de colocar roupa, eu viro para minha esposa e falo assim, meu bem, o que você acha? Tá legal? Tá bonitinho, vem atrás aí, tá legal? Por quê? Porque às vezes eu olho para mim e eu acho que tá abafando. Não tem dia que a gente coloca uma roupa terrível, a gente acha que tá abafando, e até chega alguém e fala assim, rapaz, tá ruim pra caramba esse trem. Tem ou não tem, irmãos? Então talvez esteja na hora de a gente escolher homens e mulheres de Deus que sejam nossos amigos, nossos irmãos espirituais, para nos dar um bisu. Falei, cara, sua veste não está legal. E pode ser que se o dono da festa chegar agora e falar, vamos começar a festa, vou só dar uma última verificada aqui. Se a sua veste não estiver legal, tu vai pegar rabo. Tu vai passar perto. Mas eu já estou dentro do ambiente de festa. Claro que não, o convite foi para todo mundo. E você pode vir do jeito que você estiver. Então, irmãos, a gente foi chamado para vir como a gente estava, mas não foi chamado para permanecer como a gente estava. E qual que é a nossa preocupação quando a gente fala disso? A preocupação é que, como os dias vão passando, as horas vão passando, a gente vai perdendo, pastor Jair, a importância, a noção, o senso de urgência, de importância do lugar onde a gente está. Já viram a expressão primeiro amor? Fulano de tal está no primeiro amor. Ele faz, ele acontece. Você fala assim, irmãos, vamos fazer uma campanha aqui, a campanha de segurar o microfone ungido. Você tem que ficar 3 dias assim, ó. E ele vai ficar, porque ele é bobo? Não, porque ele está cheio do primeiro amor.
tudo para ele é espiritual, tudo é bonito. Nossa, que mesa linda, cara, glória a Deus. Quando a primeira mão vai falar, não gostei desse azul não. Quem disse que tem que gostar é para o Senhor. Assim não é? O tempo vai passando, a gente vai deixando de ter algumas atenções. Você virar para uma criança e falar assim, vou te levar para passear, 6 horas da tarde. Se for uma criança ansiosa, diz a pastora Isabel que semana passada, foi semana passada uma das crianças? Esqueci o nome do menino. Acho que é Maria. 2 horas da tarde, tia Isabel, eu não posso ir para a igreja de uma vez não, estou muito ansiosa, eu sei que é só 6 horas, mas eu estou, calma filha, só mais tarde. E às vezes, irmãos, quando a gente chega, a gente recebe o convite, a gente fica feliz, porque não é todo dia que a gente é convidado. Irmãos, cada dia é mais escasso você ser convidado para um casamento, sim ou não? Então dá valor que a La Plata não está bonita não. Você foi convidado para um casamento. Então aquele dia é especial, você aluga uma roupa, você faz aquilo tudo bonito, você quer ficar padrão para aquele dia. Casamento é que hora? 20 horas, aí você está bonitão, 2 horas da tarde você já está pronto, né? Para as moças que tem que fazer maquiagem, então, vai aquele monte de moça pro salão, aí vai umas ficar pronta antes da outra, assim ou não é? Aí vão tirar foto depois, só quem já está pronto antes tem que ficar esperando que vai ficar pronto depois. E aí tem um problema, porque você já está pronto. E o que é a minha missão agora? Só esperar. Quanto tempo? Não sei. E se a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aguardando, a gente corre o risco de começar a relaxar. Quando você fala para uma criança assim, vou te levar para passear às 6 horas da tarde. Aí ela está tão ansiosa que 2 horas da tarde já está pronta. 2h30 ela já está assim, 3 horas já está levantando a blusa, a roupa, você sai para fora. Irmão, 4 horas já está brincando lá fora de novo. Vai ter que tomar outro banho, botar outra roupa, está tudo suado. Porque se a gente vem arrumado para a festa, sem a noção de que a festa pode demorar, pode ser que chegue o horário da festa e a gente está todo desarrumado. Onde está escrito isso, pastor Vitor? Eu não sei não, mas tem uma história num livro que a gente gosta de ler, que tinham 10 moças que foram chamadas para um casamento, só que só 5 delas levaram azeite, porque vai que de repente talvez demora. 5 delas achou que dava tempo e não deu. Então, irmãos, a gente precisa estar atento. Eu coloquei algumas coisas para nós pensarmos. A festa ainda não ocorreu. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos aguardando. Por que nós estamos aguardando? Imagina que esse aqui é o lugar onde estava o Senhor. Falou assim, sai daqui e vai chamar as pessoas. Eu vou sair. O primeiro que eu chego, você vem para a festa. Aí ele veio. Mas eu não parei aqui, eu fui, continuei. Você que está no meio do caminho, vem para a festa. Você que está lá, eu vou percorrendo. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Não é assim? O cara que estava ali em Jerusalém recebeu o convite rapidinho. Mas o cara que está lá no confins da terra está chegando agora para ele, irmãos. E o cara que estava ali em Jerusalém, o que ele está fazendo até agora? Está esperando. E tendo que vigiar para ele não ser achado em falta naquele dia. Pastor Vitor, o que eu faço? Irmãos, aproveita o tempo que você tem. Tempo para ajustar e tempo para ter cuidado, para não desajustar. Se a gente, irmãos, lançar um olhar assim, de repente, assim na Bíblia, assim, sem prestar muita atenção, já pode pensar assim, então é mais vantagem ser convidado no final. Pode ou não pode pensar isso? Por quê, né? Afinal das contas, vai. Irmão, se a gente aceitasse Jesus e morresse, seria bom. Como assim, pastor Vitor? Você é doido? Não, irmão, deixa eu explicar para não parecer que eu estou falando heresia. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz, quanto tempo que ele foi crente na vida dele? Quanto tempo? 5 minutos. Mestre, lembra de mim quando entrares no paraíso. Hoje mesmo você vai estar lá. Você está salvo, irmão. Só que você não está pendurado numa cruz, você não está para morrer. Então você vai aceitar Jesus hoje, vai fazer uma aliança com ele, amanhã você vai para o seu trabalho, vai para a sua escola, vai seguir a sua vida. Cuidado para não bagunçar a roupa. Porque você não sabe, fala assim, rapaz, chegou a hora da festa. Eu achei que ia dar tempo. Não tinha horário, irmão. Mas à meia-noite alguém gritou, eis o noivo, saiam ao seu encontro. Só quem tinha o azeite que estava preparado. Irmãos, nós temos falado tanto que o Senhor vem. Ele vem. E se Ele vem, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser achado em falta naquele dia.
Quando Jesus diz assim aos seus discípulos, lá em João capítulo 14, eu vou preparar um lugar e depois voltarei para buscar vocês. Sim ou não? Para que onde eu estiver, estejais vós também. Qual que era o cenário ali? O mesmo cenário de um casamento. Como é que era o casamento daquela época? Vou me casar com um pedestal. Você aceita o casamento? Aceito, então tudo bem então. Fica aqui, mocinha, que eu vou lá na casa do meu pai e vou preparar o lugar. Vou preparar a casa para a gente morar. Quando estiver pronto, eu vou voltar para te buscar, tudo bem? Então tá, fica aí, seja minha noiva, tá? E ele vai preparar o lugar. Quando estiver pronto, ele volta para buscar. Só que era o costume, irmãos, vai que chega lá, a noiva está dormindo. Era costume mandar alguém antes, ou tocar a trombeta, ou avisar. Você tem ou não tem alguém que toca a trombeta no seu ouvido? Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Observe que na parábola das virgens, o noivo não chegou e bateu na porta. Alguém gritou, eis o noivo! Saiam ao seu encontro! Ele não nos deixou só, irmãos. Nos deixou o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que prepara a noiva para aquele grande dia, que vai nos ajustando. Quantas coisas o Senhor tem falado conosco, irmãos, às vezes a respeito da nossa vida, do nosso caráter, da nossa conduta, e a gente vai, não, mas está tranquilo, isso aqui dá para levar, isso aqui... Pode ser que não dê tempo. A função do noivo, irmãos, é preparar o lugar, e da noiva é esperar o dia daquele casamento. Você já foi convidado, irmão, você já foi convidada, minha irmã. Você é noivo, noiva do Senhor. Você está aguardando aquele dia. A questão é, hoje estamos numa noite de Santa Ceia. Nós estamos numa noite de Santa Ceia. E hoje o Senhor nos dá a oportunidade de olhar para as nossas vestes. Olhar para a maneira como as nossas vestes estão. Por quê, pastor Vitor? Quando a gente está no ambiente militar, igual a gente fez um curso há pouco tempo agora, chega a hora da inspeção. Plano de tal, sentido, para a inspeção, descansar. Você tem que ficar lá, né, esperando, cara, assim, procurando um defeito, procura mesmo. Mas, antes desse momento chegar, os próprios colegas ficam assim, dá uma olhada aí, cara, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Ó, tá aqui, fica assim, ó. Os próprios colegas ficam ajudando uns aos outros. Ó, seu coturno tá sujo, limpa aí, limpa aí. Por quê? Porque enquanto não chega o momento da vistoria, a gente pode se ajudar, para ninguém ser pego em falta naquele dia. Então hoje, irmãos, é o momento da gente se ajudar, da gente olhar um para o outro, olhar para a nossa vida, e falar assim, cara, vamos aproveitar para a gente corrigir, porque ainda não deu a hora ainda. Porque na hora que ele chegar, só é uma coisa importar, se as vestes estão boas ou não. E se não tiver, não tem outra chance. A palavra fala que a nossa vida tem que ser uma igreja sem manchas, sem mácula, sem ruga, triunfante. A questão, irmãos, que fica para nós, se a festa fosse agora, como estariam as nossas vestes? E essa, irmãos, não é uma pergunta de acusação, é uma pergunta para basear o seu autoexame que você tem que fazer. Sabe, irmãos, tem coisas que eu olho para a minha vida e eu acho que eu preciso mudar. Tem alguém que é assim? Nossa, isso aqui, puxa vida, isso aqui eu estou mandando muito mal. Não, isso aqui eu preciso dar um plus na minha vida, isso aqui eu preciso melhorar. Um monte de coisas. Agora, tem coisas, pastor Jair, que é só mania, que é só jeito, que dá para passar. Mas tem coisas que não dá. Não dá para a gente negociar santidade, irmãos. Não dá para a gente negociar um pecado que fica ali, que dá para... isso aqui dá para ir levando. Não dá. Porque os olhos do Senhor são como chama de fogo consumidor. E Ele vê onde a gente acha que ninguém vê. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque na hora que chegar a festa mesmo, bem-aventurados aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Irmãos, eu quero estar lá. Eu quero muito que você esteja lá também. Porque se nós estivermos prontos naquele dia, tudo que a gente fez vai valer a pena. Então hoje, irmãos, é um dia de alinhamento para nós. Para o Espírito Santo trazer ao nosso coração as verdades da palavra, para nós sermos confrontados em algumas áreas. Por você, pastor Vitor? Eu não, irmão.
Quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. É Ele quem traz para nós, irmãos. Nós vamos cear e o texto da ceia, nós sempre lemos, quem sabe de qual? 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. O texto começa dizendo assim: porque, ou pois, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: olha, tomai esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice em memória de mim, vocês estão anunciando a minha morte, até que eu venha de novo. Agora, toma cuidado, para que ninguém coma ou beba do corpo, do sangue e do Senhor de forma indigna. Por quê? Porque se você comer de qualquer jeito, você não está tomando algo para a sua bênção, irmãos. Você está tomando algo para a sua própria condenação. Aí ele diz assim: portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, quem que não pode tomar Santa Ceia? Quem que não pode? Quem que não pode? Ah, fulano não pode. Ah, ciclano não pode. Talvez ele não possa, mas quem que pode proibir ele? Quem vai dizer que ele não pode? Eu não vou. Observe que o autoexame é eu falei, pastor, é a pessoa, né? O autoexame parte da pessoa, é a pessoa que se examina. Examine o pastor suas ovelhas e assim deixa ela comer. Isso está escrito aí, irmãos? Não é. A minha função como pastor, irmãos, não é te proibir ou te autorizar. A minha função é te ensinar. É chamar a sua atenção. Talvez a gente pense assim: eu não vou cear, pastor Vitor, porque eu estou em pecado. Pô, a gente pode pensar isso, pode ou não pode? Deixa eu fazer uma análise aqui, ó. Vamos excluir os pecados no coração e na mente, porque não tem como sondar. Mas se a gente tirar esse, agora não tem ninguém em pecado. Aqui agora não tem ninguém no adultério. Não tem ninguém aqui agora roubando. Tem alguém roubando aqui agora? Olha para o seu bolso aí, irmão, não tem nenhuma mãozinha andando. Então agora não tem ninguém em pecado, concorda comigo? Então não tem ninguém em pecado, não estou falando pecadamente. Se somente estiver em outro lugar pecando, aí você me quebrou na emenda. Então se não tem ninguém em pecado agora, você já pecou, concorda? Ainda que você pecou 5 minutos antes de entrar na porta da igreja. Sim ou não, irmãos? Irmãos, eu preciso que você entenda isso. Ah, eu estava em fornicação lá agora, eu botei a roupa correndo e vim para a igreja. Tá, você pecou antes de vir para cá, mas agora você não está pecando. E se foi 5 minutos atrás, é passado, presente e futuro, irmãos? Passado, presente e futuro, irmãos? Passado, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, alcança. Mas aquele que faz de tonto, pastor Jair, deixa entrar no ouvido e sair no outro, achando que isso aqui é brincadeira, vai pegar rabo. E quando eu falo pegar rabo, os irmãos sabem o que é a expressão, não sabe? Na minha terra tem essa expressão de pegar rabo, não sei se isso aqui é comum. É comum ou não? Pegar rabo, irmãos, se fosse de rabo de foguete. Rabo de foguete não tem aquele fogo lá? Né? Minha mãe falava assim: isso aí é rabo de foguete. Desde quando eu era criança, minha mãe falava isso. Então eu guardei essa expressão. Então esquece o pegar rabo. Vai passar aperto. Vai cortar um dobrado. Vai ser surpreendido com a boca na botija, achando que dá tempo e não dá. Achando que dava para brincar e não era para brincar, pastor Jair. Então, se até 5 minutos atrás você estava no pecado, isso é um problema seu com quem, irmãos? Com quem, irmãos? Com Deus. Agora você não está pecando. Qual que é a questão agora, pastor Vitor? Que é o X da questão. Quando você faz um autoexame, irmãos, dentro do seu coração, como ser humano, irmão, se eu for olhar para mim e for me julgar, eu tenho 2 problemas. Ou eu não vou ser julgado corretamente, que eu posso pensar e falar assim: estou fazendo isso aqui, mas tranquilo. Eu posso correr o risco de fazer um julgamento leviano, ou então eu posso antecipar o julgamento do Senhor. Não, já estou julgado, está resolvido, tal.
Por isso a palavra diz, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Então, irmãos, quando o pastor Vitor fala que você pode cear, eu não estou dando salvo-conduto para você sair pecando, não. Não é isso não, irmãos. Eu só estou te dizendo que essa é uma decisão sua. Porque ninguém conhece a sua vida, a não ser você e o Senhor. E quem falar que não tem pecado, que tampa a primeira pedra. Quem pode falar que não tem pecado nenhum? Ah, mas eu não adulterei lá atrás. Tá, não adulterou, mas mentiu, roubou, pensou mal, seu coração é ruim. Então esquece o que você fez da hora que você entrou ali para cá. Agora, teoricamente, você não está pecando. Teoricamente, não sei seu coração, não sei o que está passando na sua mente, mas teoricamente você não está pecando. Se você não estiver pecando agora, todos os seus pecados são passados. Amém? A questão é, qual é o planejamento do teu coração agora? Porque você pode estar com as suas vestes sujas, porque você pecou até 5 minutos atrás. Na mente, no coração, na mão, no corpo. Está sujas as vestes. Aí se você vem, você ouve o Senhor te lembrando, cara, arruma as roupas. Alinha o seu coração com o Senhor. A oportunidade é hoje. E aí você tem a oportunidade, pastor Jairo, de olhar para o seu futuro. Vem cá, meu bem. Essa é minha esposa, tá, gente? Sou casado, tá? Desde o dia 20/7 de 2004. É isso mesmo? 2004, meu bem? 2007. Acho que eu não sabia, não tá vendo? Mas bem, sou casado com ela. Mas imagina que eu não fosse. Nós fôssemos só namorados. E aí a gente tá numa vida assim, meio barro, meio tijolo, um dia eu tô, um dia eu não tô, e aquele negócio todo, e a gente tem uns... Pronto, aí eu vim para a ceia. Meu bem, nós estamos no pecado, misericórdia. Agora a gente não está, a gente pecou. E entramos na igreja. E a gente ouve a palavra. E o Espírito Santo confronta a gente. E mostra que a gente está pisando na bola. E mostra que Ele se importa conosco, porque a palavra diz que quando o Senhor nos disciplina é porque não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Aí Ele dá a palavra, e Ele traz o nosso coração, e o nosso coração queima. E a gente fala assim, vamos cear, meu bem? Não sei, a gente está em pecado. Não, a gente não está, a gente pecou lá atrás, mas vamos cear. Tá, como é que está no seu coração? Vamos fazer isso nunca mais, não? Só quando a gente casar? Então, tem uma aliança então, de dedinho? Pronto. Tá, meu bem. Minha esposa é muito boa de teatro, né, gente? Nossa, eu gosto. A gente nem ensaiou, você acredita? Irmãos, estou dando um exemplo muito pequeno e bem infantil para os irmãos entenderem. Que o que vai fazer diferença é a disposição do seu coração. Porque, irmãos, quantas vezes você chegou diante do Senhor e falou que nunca mais ia fazer uma coisa que fez de novo? Sim ou não? Senhor, eu nunca mais vou fazer isso, e fez de novo. Mais alguém ou só eu? Ou você acha que quando você disse, o Senhor falou assim, seu cara de pau, sei que você vai fazer isso de novo? Você acha que foi assim que o Senhor te tratou? Mesmo sabendo que você ia fazer? Não, Ele... Então tá, então. Vou te dar um voto de confiança. Senhor, eu pequei sim, mas eu quero acertar minha vida com o Senhor. Senhor, eu quero pedir perdão. Senhor, eu sei que o mês passado eu falei que não ia fazer, mas eu fiz, Senhor, eu fui fraco, mas Senhor, eu quero que o Senhor me fortaleça. Senhor, me tenha misericórdia de mim, Pai. Senhor, eu quero uma nova vida e eu quero viver essa vida a partir de agora. Irmãos, e não é deixando de cear que vocês vão se fortalecer. Eu não posso cear porque eu estou em pecado. Você é juiz de você mesmo por acaso? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos? Você é julgado pelo Senhor. E como o Senhor te julga? Com olhar de misericórdia. Quando lá atrás era aspergido o sangue do animal sobre a Arca da Aliança, era colocado onde, irmãos? Onde era? Lá no Antigo Testamento. Pegava o sangue e jogava sobre a tampa da Arca da Aliança. Quando o Senhor descia onde? Na tampa da Arca da Aliança. Quando você olhava, o que o Senhor via lá em cima da tampa da aliança? O sangue. Quando o Senhor olha para mim, olha para você, o que Ele vê, irmãos? Vê o meu pecado ou vê o sangue de Jesus? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Ainda que os seus pecados sejam alvos como a escarlata, todavia eu posso fazê-los brancos como a neve. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje não tem pecadinho, pecadão, pecado mais ou menos. Tem aquele que purifica de todo pecado e Ele está presente. A questão é se você vai resolver pegar suas vestes e lavá-las no sangue do Cordeiro ou vai embora para casa achando que está tudo tranquilo.
Eu mandei minha menina ir arrumar 2 horas da tarde. Ela arrumou 2 horas da tarde. 4 horas da tarde, ela bagunçou a roupa. Eu falei, não, filho, ainda não chegou a hora, vamos nos arrumar de novo. Acontece ou não acontece? Ela arrumou. Agora ela arrumou de novo. Vou botar ela dentro de uma redoma de vidro para ela nunca mais arrumar, irmãos? Pode ser que ela pisa na bola de novo. E se der tempo, eu vou arrumar ela de novo. O que eu não posso é falar assim, não vou arrumar não, eu sei que a roupa vai bagunçar de novo mesmo. Irmãos, não perca a oportunidade que você tem nessa noite. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 30, verso 29, talvez? Vamos abrir? Vai que eu errei. Deuteronômio. Diz assim, veja, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos teus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoarás na terra para a qual passa a possuir. Verso 17, porém, se o seu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses para o adorares e o servires, verso 18, então, hoje te declaro que certamente perecerás, e não permanecerás longo tempo na terra na qual vocês vão passar o Jordão para possuir. Verso 19, irmãos, o que está escrito aí? Os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que fiz o quê? Te propus a vida e a morte. Faltou convicção, irmão. Diz assim, porque eu gosto daquelas versões mais antigas. Olha só, achei que é uma versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Amém? Irmãos, palavra do Senhor para nós. Nós vamos cear. Os irmãos da ceia podem vir aqui à frente. Você tem oportunidade, irmãos, nesta noite, de examinar o seu coração, de fazer uma análise de como você está, da necessidade que você chegou até aqui. Pastor Vitor, eu acho que eu estou em muito pecado, eu acho que eu não vou tomar ceia, porque as pessoas vão me julgar. Pois bem, você pode escolher deixar elas te julgar ou escolher deixar o Senhor te julgar. Pastor Vitor, mas eu estou em muito pecado, eu não tenho condição de tomar ceia. Pois bem, então você está dizendo que a palavra é mentirosa quando diz que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Se você acha que você tem um pecado maior, que nem o sangue do Senhor Jesus consegue te perdoar e te purificar, parabéns, você está no lugar errado. Mas, se o seu coração recebe a palavra do Senhor nessa noite, te mostra que você é um ser humano falho, que pisa na bola sim, mas dentro de você tem o desejo de se acertar com o Senhor. Essa é a oportunidade que você tem. Pastor Vitor, eu já fiz isso outras vezes. Eu sei, irmãos, eu também fiz, muitas vezes. E os irmãos que estão aqui à frente também fizeram. Qual que é a diferença então? A questão é que todas as vezes que a gente cai, a gente se levanta correndo. Quem aqui já tropeçou alguma vez na rua? Você está andando lá, tropeçou, escorregou, como é que é? Você tropeça e cai, fica lá, todo mundo ri de você? Ou levanta rapidinho, doido para ninguém ter visto, para você não passar vergonha, assim ou não é? E porque quando o problema é o pecado, você quer cair, ficar deitado, rolar na lama, achar que ninguém te ama mais, que você é a pior pessoa do universo? Não. A função do inimigo é te acusar. E do Senhor é estender a mão, mais uma vez, misericórdia para você. Aleluia.